Muito bem, para quem não me conhece, eu me chamo Natan, sou estudante de Teologia Religiosa e, por ofício, sou jornalista, licenciado. E na aula de hoje nós vamos tratar, em linhas gerais, em princípio, vamos introduzir uma releitura da chamada Razão de Santo Anselmo, ou ainda o argumento de Santo Anselmo. O argumento pelo qual Santo Anselmo propõe que Deus é auto-evidente para os homens, não apenas em si, a despeito do que viria a propor São Tomás de Aquino, mas também para o homem. Onde então Santo Anselmo afirmou que o nécio diz em seu coração, o louco diz em seu coração, não há Deus, dado que Deus é auto-evidente. Dito isto, podemos agora partir para a análise do trecho em questão, do trecho que eu destaquei, do terceiro capítulo do Leviatã, para então fazermos uma releitura da razão de Santo Anselmo. Disse Thomas Hobbes: qualquer coisa imaginada é finita. Portanto, não existe ideia ou concepção de qualquer espécie que possamos chamar de infinita. Nenhum homem pode conservar em sua mente imagem de infinita magnitude, nem conceber infinita sabedoria, nem tempo infinito, força infinita ou infinito poder. Quando dizemos que uma coisa é infinita, queremos apenas dizer que não somos capazes de conceber suas terminações. Não possuímos concepção da coisa, apenas de nossa ineficiência. Nenhuma destas coisas podem ser ou vir a ser incidentais à sensação. Trata-se de afirmações absurdas, sem qualquer significado, propaladas por filósofos e escolásticos enganados ou enganadores. Tudo que dissemos até o presente momento, em linhas gerais, explica o porquê das palavras que acabamos de ler, da ideia pulada no fragmento em questão. Thomas Hobbes, valendo-se, eu repito, da máxima aristotélica, de que nada há na inteligência que não tenha passado antes pelos sentidos, nada há no entendimento que não tenha sido antes captado de forma sensorial, que tenha sido captado na realidade sensível, né? Ele vai limitar toda a validade objetiva àquilo que pode ser captado pelos sentidos. Partamos para a crítica a este posicionamento propriamente dito. A autoevidência de Deus. Uma vez que sabemos que a raiz dos erros de Hobbes foi sua confusão cognitiva e, por conseguinte, mental, oriundas de um precário senso de realidade, podemos voltar nossa atenção ao ponto central do presente estudo. Se hoje, sobretudo pelas teorias da relatividade de Albert Einstein, não cabe mais considerar espaço e tempo como estratos separados da mesma realidade, mas sim como facetas de um mesmo fenômeno físico, podemos assumir um realismo relacionista, como fizera Leibniz, e propor o espaço-tempo como sendo um phenomenum bene fundatum, isto é, algo que se revela ao homem a partir das relações entre corpos materiais, como no exemplo a seguir. CA apontando numa direção e CB apontando na mesma direção. Considere que a letra C seja um carro transitando em uma via com direção indicada pela seta. No exemplo acima, então, temos dois carros paralelos. Desta relação, não apenas intuímos que, abre aspas, duas retas paralelas não se cruzam, fecha aspas, mas percebemos simultaneamente o espaço em que tal relação se dá e o tempo do movimento pelo qual tal relação se dá. Percebemos desde a forma espacial dos carros que estes carros são o que são em algum tempo. Assim, podemos assumir que o espaço-tempo é um mesmo fenômeno, composto de todas as suas partes em uma ordenada relação. Ao palco desta relação, damos o nome de universo, que alguns apontam como sendo uma membrana de 3 dimensões espaciais e uma de tempo, isto é, uma membrana de pelo menos 4 dimensões. Embora ainda haja quem pense que o espaço-tempo possa ser puramente transcendental,
Um honesto exame da realidade, da experiência concreta, dá conta de que assim não pode ser, pois as relações espaço-temporais impõem-se ao sujeito que percebe-as imediatamente. Tal imposição da realidade se dá de modo delimitado, não apenas segundo o modo de conhecer o humano, mas segundo sua própria forma. Espaço-tempo, assim, salta à consciência como uma delimitação do campo de experiências possíveis. Tudo o que se manifesta se dá numa relação antinômica, isto é, uma relação negativa com a sua contrariedade. Assim sendo, quando afirmamos que alguém é alto, apontamos a altura positivamente, mas negativamente apontamos a sua contrariedade. Ou quando dizemos quem somos, negativamente apontamos todas as demais coisas para além de nós, com as quais não nos identificamos. Dito isto, cabe perguntar: e qual é a contrariedade do espaço-tempo? A resposta torna-se óbvia. O contrário do espaço é o infinito, o indeterminado. Já o contrário do tempo, para além de não tempo, é a eternidade. Posse total e simultânea de si. Aquilo desprovido de vir a ser e, portanto, de deixar de ser. É, como afirmou Santo Anselmo, abre aspas, aquilo acima do qual nada de maior pode ser pensado, fecha aspas. Isto que chamo de infinito eternidade impõe-se de modo negativo, mas autoevidente, não no ato da percepção da própria realidade. Isto alinha-se à doutrina da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, quando afirma que conhecemos Deus por via negativa, isto é, por aquilo que ele não é. Deus não é a estrutura geral da realidade. Deus não é o universo. Deus não é o espaço-tempo. Contudo, ao assumirmos o espaço-tempo como sendo a delimitação das experiências possíveis, espaço-tempo eu repito, a delimitação do campo de experiências possíveis, devemos perguntar, então, qual a relação antinômica, isto é, qual a relação de contrariedade do espaço-tempo? Qual o contrário do espaço? É o não espaço? É o ilimitado? É o indeterminado? Sim. E aqui cabe uma observação. Quem primeiro teve, ainda que de forma breve, uma intuição deste indeterminado foi o pré-socrático, embora fisicista, Anaximandro, que propôs que a arquê, o princípio fundamental de toda a estrutura geral da realidade, fosse o que ele chamou de apeiron. O indeterminado, o não determinado, o não limitado, ou seja, aquilo ilimitado, aquilo que não possui limite. Contudo, ele fundamentou esta ilimitação, ou ele tentou fundamentar esta ilimitação na própria matéria que compõe a estrutura geral da realidade. Aí ele faltou às instâncias que nos seriam legadas com Platão a partir da sua segunda navegação. E ora, qual é a contrariedade do tempo? A contrariedade do tempo é precisamente o não tempo. Só que não tempo, a rigor, é a eternidade. A posse total e simultânea de si mesmo, como disse Boécio. E de forma simples, é aquilo que não tem começo e aquilo que não tem fim. Então, se falamos espaço-tempo, o contrário de espaço-tempo é infinito-eternidade. Infinito-eternidade é aquilo acima do qual nada de maior pode ser pensado. Porque não podemos pensar nada que vá além da infinitude e nada que vá além da eternidade. Deus, portanto, é autoevidente desta maneira. Autoevidente de forma negativa e não de forma objetiva. É autoevidente como a obra de arte de um pintor.
que por seu turno está presente a modo de causa. Olhamos para um quadro e sabemos que este quadro não veio do nada. De igual modo, ao dizermos espaço-tempo, em alguma medida, em algum grau, impõe-se a nós aquilo em que o espaço-tempo se dá. Aquilo em que o universo está dado. Em última instância, o universo está dado, como disse São Paulo, no Areópago Ateniense, debatendo com filósofos estoicos e epicureus, que nele nos movemos, vivemos e somos, existimos, possuímos ser. Portanto, Deus não apenas é a causa eficiente do ser, porque criou, mas ele é o fundamento radical de toda a estrutura geral da realidade. E enquanto fundamento radical, ele é apontado pela própria estrutura geral da realidade. Ele é apontado diretamente. Repito, não de forma objetiva, mas de forma negativa. Alguém pode perguntar, então como é que ele é apontado de forma negativa se você disse que ele é apontado de forma direta? No momento em que nos perguntamos qual a contrariedade do que chamamos de espaço-tempo, isto é, a delimitação do campo de experiências possíveis, assumimos então aquilo que transcende precisamente estas limitações, estas delimitações. Somos apontados diretamente para isto que não possui limitação espacial nem temporal. Repito, aquilo acima do qual nada de maior pode ser pensado. Fazendo um arremate final do que fora dito, a formulação de Thomas Hobbes acerca da impossibilidade, ou do que ele chamou de impossibilidade de se ter na mente algo objetivamente infinito, algo que de fato é infinito, para ele que nós chamávamos de infinito, o que chamamos de infinito nada mais seria que uma incapacidade nossa de medir, de calcular os limites espaciais desta coisa, né? Este erro absurdo, este erro grosseiro, dava-se a uma precariedade de fundamentos filosóficos sólidos e a confusões não apenas cognitivas, mas também mentais, né? Levaram-no a rejeitar terminantemente a metafísica, sem, contudo, se dar conta de que ele fazia uso de fundamentos metafísicos o tempo todo. E que, na medida em que ele contrariava a metafísica, ele apenas problematizava muito mais a sua própria formulação filosófica, né? Vimos, por fim, de que maneira ele estava errado, dado que alcançamos os fundamentos radicais da estrutura geral da realidade, que são precisamente aquilo que é infinito e aquilo que é eterno, né? Aquilo que não possui começo nem fim espacial, sequer um corpo material, e aquilo que não possui um começo nem fim temporal, aquilo que é eterno, se impõe a nós a partir da objetividade da realidade. Se a realidade impõe seu sujeito, como disse Xavier Zubiri, o fundamento da estrutura geral da realidade tende a impor-se também ao sujeito, né? Como digo eu. Impõe-se não objetivamente, porque a objetividade da imposição está na realidade, que eu repito, se impõe ao sujeito, mas impõe-se de modo negativo, né? Impõe-se como o fundamento radical de todas as coisas, né? Que está prefigurado no que diz São Paulo: nele nos movemos, vivemos e somos. Zanin com a palavra.